olhos cristalinos, azul da cor do céu, barbas tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, deponha nossas dores aos pés de Jesus. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem que em si encerra beleza e imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente, muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez na nossa sala, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rose e hoje eu estou aqui na condução do trabalho. Vamos agradecer ao nosso companheiro Leon pelas músicas, lembrando que essas músicas, quando tocam nosso coração, é uma prece, né? Então é tão importante esse momento da harmonização, para a gente estar entrando em sintonia com a espiritualidade, né? Eu vou passar aqui a escala de trabalho, né? Hoje nós temos a leitura do Evangelho, vai ser a de Cineia, né? Com o capítulo 5, item 2 e 3. A prece inicial, Juliano. E o nosso palestrante, nosso querido amigo Célio. Célio, esse professor é ótimo, gente. E ele vai falar sobre o tema, né? Bem-aventurados aflitos. Muito bom para todos nós, para refletir, né? E depois o passe virtual com a fluidificação das águas, o encerramento com a nossa querida Rosa Maria. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 20, versículo 6, 20 e 21.
Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós agora que rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas 6, 24 e 25. Que assim seja. Prece. Rogamos o amparo de Maria de Nazaré. Mãe Santíssima, que teu manto de luz e ternura envolva este ambiente virtual. Que tua doçura acalme os corações aflitos e que teu amparo maternal sustente cada irmão e irmã aqui presentes, em busca de teu consumo e esperança. Aos bons espíritos e mentores, amigos do plano espiritual, benfeitores desta casa, guia de cada um de nós, que se façam presentes, que eles possam higienizar o nosso ambiente fluídico, afastando as preocupações do mundo e permitindo que a paz se estabeleça em nossos lares durante este encontro. Mestre Jesus, pedimos a tua bênção para esta reunião. Permita-nos entender a palestra da noite de hoje e que possamos colocá-la em nossas vidas e em nosso cotidiano. Que o teu amor nos conduza agora e sempre. Que assim seja. E assim seja, graças a Deus. E agora, vou passar a palavra para o Célio. Célio, agora é com você, meu amigo. Muito Esteja à vontade. Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Quero mandar o meu abraço aí para os amigos que me acompanham. E vamos lá. É curioso, a gente precisa, quando lê essa expressão bem-aventurado, porque ela quer dizer feliz, muito feliz, felizes, né? E como assim, bem-aventurados os aflitos? Parece um paradoxo, uma contradição. Como que uma pessoa que está em aflição, se ela está em aflição, ela está passando por uma dor forte, uma perda, uma necessidade, uma angústia, uma ansiedade, ou até mesmo uma dor física. E a gente precisa ter um cuidado nessa hora para não banalizar com a dor do nosso semelhante. É bom que a gente respeite a dor do outro, que a gente perceba que ele está sofrendo, para que a gente possa auxiliar. Toda dor, ela precisa ser primeiramente acolhida, ela precisa ser aceita para ela ser compreendida. Do contrário, nós não vamos entender essa bem-aventurança. Porque Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas aí eu lanço aqui para nós a primeira pergunta, será que todo mundo que chora é bem-aventurado? A gente precisa analisar a fonte das nossas lágrimas, né? Tem uma belíssima canção que os compositores Almir Sater e o Renato Teixeira compuseram para a cantora Maria Bethânia, todo mundo conhece, que é Tocando em Frente, e há um verso lá que ela diz assim, todo mundo ama um dia e todo mundo chora. Todo mundo chora, não tem jeito, né? O ano mal começou e eu imagino que alguns de nós aqui, se não todos, já derramamos aí algumas lágrimas. Mas qual é a fonte das nossas lágrimas? Qual é a origem delas? É um choro de resignação, de aceitação, de busca, de amparo espiritual? Ou será que é um choro de revolta, né? E quero trazer aqui, antes da gente entrar na leitura do Evangelho, então, da Justiça, uma passagem bíblica bastante conhecida de todos nós. Vamos lembrar o momento em que Jesus estava na crucificação, né? Todos nós sabemos que ele foi crucificado entre dois malfeitores. Havia um à sua direita e um à sua esquerda. E narra os evangelistas que tanto um quanto o outro estavam chorando, estavam aflitos.
Mas olha aqui que interessante. A gente vai pegar no Lucas, o capítulo 23, a partir do versículo 19. Ele narra assim: um dos malfeitores crucificados o insultava. Um deles insultava Jesus, do lado de Jesus. O insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Então ele estava numa revolta tão grande, numa raiva tão grande, que ele estava insultando Jesus, provocando Jesus, querendo que Jesus saísse daquela situação e tirasse ele também daquela situação, né? Aí ele continua aqui: mas o outro malfeitor o repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofre a mesma pena. Ele chama a atenção do colega aqui, né? Para nós é justo sofrermos. Ele já tinha outra visão. Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas ele, Jesus, não fez nada. Então, veja você, estavam os dois malfeitores na mesma situação. Um revoltado, com muita raiva, o outro resignado, reconhecendo o erro que havia feito ali, algo errado, e ele entendia que ele merecia aquela situação, certo? E aí ele completa: Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Ele acreditava no reino de Jesus, né? Aí Lucas continua assim: e Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É interessante, significativo isso. Um com lágrimas de ódio, de raiva e de revolta e querendo que resolvesse para ele a situação. O outro chorando também, mas já aceitava que tinha errado. Ou seja, ele acolheu a dor dele, porque ele compreendeu que tinha errado e pediu a Jesus que o acolhesse. E aí Jesus fala essa fala que algumas religiões confundem, né? Ele fala: hoje estarás comigo no paraíso. Mas não é bem assim, né? O que Jesus quis dizer é, Jesus percebeu nele que ele já tinha dado um passo evolutivo. O simples passo dele reconhecer os erros dele se resignar, ele era um bem-aventurado. Ele era um bem-aventurado que sofria, que chorava. Por quê? Porque ele já percebia que ele estava colhendo algo que ele semeava. Era uma lágrima de arrependimento, uma lágrima de querer recomeçar. E Jesus disse que ele estaria no paraíso porque, a partir dali, Jesus tinha certeza que ele já estava em condições de esperar uma próxima existência para expiar essas faltas que ele cometeu. Já o outro não. O outro estava na extrema revolta, né? Allan Kardec, então, diz aqui para nós, que é interessante, eu fiz só alguns recortes, ele diz assim, muita gente fala que é importante sofrer para a gente ser feliz. Mas aí as perguntas vêm, né? Tá, mas então por que uns sofrem mais, outros menos? Por que uns nascem bonitos, outros feios? Por que uns nascem na opulência, na riqueza, outros nascem na extrema miséria, né? Se Deus é bom e justo, por que uns têm que sofrer mais do que o outro? Onde está a justiça de Deus, né? E aí essas mesmas religiões acabam se complicando, porque não dá para prometer o paraíso para quem sofre, sendo que quem não sofre parece que já está no paraíso, né? Digamos assim, né? Aí Kardec prossegue: mas o que se compreende menos ainda é os bens e os males divididos desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofrendo enquanto os maus prosperam. Se a gente olhar pelo prisma de uma única existência, não tem como sequer acreditar em Deus. Porque a gente fala: mas ele não é bom? Ele não é justo? Então por que está tudo desigual? O que é justiça para Deus, né? E aí, essa fala, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, fica aí muito a desejar, né? E aí, o Kardec fala: a fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência,
mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Já no segundo parágrafo, ele entra para nós, e aqui a Rose estava até falando, né? Vem estudar a doutrina, vem conhecer a verdade, que a verdade liberta. A nossa fala aqui é apenas um chamariz. Nós temos o privilégio de conhecer a doutrina espírita. E nós sabemos, como diz Jó lá no livro dele, nós somos de ontem, nós somos muito antigos. E o que nós andamos fazendo por aí, nós não sabemos direito, mas nós conhecemos as leis. Como aquele bom ladrão lá, que ele acabou sendo apelidado de bom ladrão, que é o Dimas, né? Ele fala, nós estamos colhendo o que semeamos, né? Mas nem toda colheita se colhe numa única existência. Muitos de nós deixamos para trás passados e passados culposos, e isso precisa, de um jeito ou de outro, ser resgatado para que a gente entre a caminho desse paraíso que Jesus prometeu para ele. E a doutrina espírita nos esclarece, ela, ao mesmo tempo que esclarece e consola, de que nós temos possibilidade, sim, de resolvermos essas condições, porque o Pai não nos desampara. Vamos pensar aqui agora, eu destaquei só uma frase dessa segunda parte, para a gente entender a justiça de Deus. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Nós que estamos aqui na Terra, todos nós sabemos que nós estamos aqui em provas e expiações. Eu quero contar uma história para vocês, que foi o Haroldo Dutra Dias que contou, eu me lembrei dela, assim. Eu não lembro muito com detalhes, mas o ponto essencial é para a gente pensar na nossa existência. Questionaram para ele essa questão da existência do diabo, né? E ele disse assim, que o diabo somos nós mesmos, né? Em determinadas situações. E aí, às vezes, a gente fala, imagina, né? Eu sou tão bom. Mas ele conta uma história que eu fiquei chocado, e a gente sabe que isso é verdade, né? Os livros estão aí, os livros de histórias estão aí, os filmes retratando. Olha que absurdo. Ele fala que na Segunda Grande Guerra Mundial, algumas mulheres alemãs do exército estavam incumbidas de tomar conta de mulheres judias, e naqueles galpões lá que eles separavam e tudo mais. Ele fala que muitas dessas mulheres judias estavam grávidas. E quando estava chegando o momento mais doloroso delas, e também o momento de maior alegria, que era dar à luz ao bebê, ao filho, mesmo elas estando naquela condição confinada, ele conta que essas mulheres alemãs, por pura maldade, amarravam as pernas dessas mulheres judias. Amarrava de uma maneira que era impossível de liberar, e para que elas sentissem todas as dores do parto, na maldade, e não pudesse ter o filho. Olha que ponto que se chega, às vezes, um ato de pessoas, certo? É claro que essas mulheres não resistiam, morriam de dor, morria também o bebê, certo? E aí a gente pensa, de acordo com a justiça de Deus, como que ficou a situação dessas mulheres alemãs? Como que ficou a situação dessas mulheres na erraticidade e o retorno delas, certo? Então, são dívidas que aí a pessoa tem que depois voltar para reparar. Não tem como. E a gente vai ter que reparar no corpo, na mente, numa doença física, numa doença emocional, numa questão de obsessão, porque quantos espíritos que às vezes nós cometemos atos e eles não nos perdoaram ainda, e vem ali na forma de perseguição. São as aflições que muitos de nós e todos nós vamos sofrendo por aí. E muitos de nós vamos aceitando a dor e tentando nos melhorar. Outros vão resistindo na revolta. Os que vão tentando se melhorar, o Pai vai dando aí oportunidades. E o Kardec diz aqui que a doutrina espírita clareia a nossa mente. Então, quando a gente começa a pensar num sofrimento, a gente pode ter certeza que alguma situação aconteceu para que aquilo viesse à tona. Nenhuma dor bate na nossa porta de graça, mas se a gente repelir ela,
pode complicar. Muitas das vezes a gente pensa assim, gente, mas eu passo por situações tão complicadas, por que a minha vida é desse jeito? Por que o meu corpo é assim, minha mente? Ou então, eu até tenho um corpo sadio, legal, mas eu convivo com pessoas que me dão um trabalho danado, é filho, é esposa, é mãe, é pai, ou às vezes é um parente muito doente que eu preciso cuidar dele. Aquilo tudo acaba me deixando assim, questionando, numa complicação danada, né? Mas o livro dos Espíritos fala para nós que as nossas provas somos nós que escolhemos. Aí chega aqui com a beleza do esquecimento, porque se a gente for lembrar de tudo também, nós não vamos aguentar, aí fica difícil. Na questão número 258 de O Livro dos Espíritos, fizeram essa pergunta aqui para Allan Kardec. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ou seja, quando a gente está do lado de lá, a gente tem consciência do que a gente vai passar aqui, né? Aí ele diz assim, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. A gente tem. É que, das vezes, quando a gente chega de lá e vê o mal que praticou, os erros que a consciência entra em brasas, às vezes a gente pede provas até maiores do que essas que a gente está passando aqui, porque a consciência está ali, ó, né? Mas aí, Deus, na misericórdia infinita, ele fala, não, meu filho, isso aí você não aguenta não, tá? Nós vamos parcelar isso para você em algumas parcelas. Primeiro você conserta aqui, depois você conserta ali, e vamos aí juntos, né? Como diz lá Paulo no livro de Gálatas, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso acabou se tornando um dito popular e todos nós falamos, né? O que você semeia, você precisa colher. Mas nós não estamos desamparados. É preciso pensar nisso. E aquela parte do bem-aventurado que chora, está aí também. Jesus falou para nós, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Mas não é que vai tirar a cruz das nossas costas. Deus vai nos dar forças, condições, para que a gente possa ter resiliência, para que a gente possa sair com sucesso dessa prova que nós escolhemos na erraticidade. Se nós falharmos aqui, é pelo nosso livre-arbítrio, é pela nossa descrença, porque o Pai não nega auxílio a ninguém. Eu quero trazer aqui sobre isso uma ilustração também, que é maravilhosa, ainda também sobre a crucificação. Fala-se que após a crucificação, os discípulos temendo perseguição, e eles estavam sendo perseguidos mesmo, né? Eles se espalharam e começaram a fugir. Mas alguns deles estavam sendo perseguidos, procurados e assassinados. Alguns já naqueles dias mesmo ali, posteriores à crucificação, tinha sido ali assassinado. Um deles é o Tiago, o irmão de André. A gente sabe que eles eram dois Tiagos, né? Aquele Tiago que a gente vê lá no livro Paulo e Estevão é o outro. O irmão do André, ele foi logo ali, o irmão do Pedro, se não me engano, ele foi logo ali assassinado. E fala-se que o Herodes, quando ele mandou assassinar o Tiago, ele viu que aquelas pessoas que eram contra o cristianismo ficaram eufóricas de satisfação. E como ele queria popularidade, ele queria ali que a cidade o louvasse, era a época da festa da Páscoa novamente, ele mandou prender o Pedro. Por quê? Porque ele queria mandar matar o Pedro ao vivo para eles, como um espetáculo, no último dia da festa. Mas aí, vamos ver o que acontece. Eu gosto muito dessa passagem, inclusive o Emmanuel, ele comenta ela no livro Caminho, Verdade e Vida, com o título Auxílios do Invisível. Nós não estamos sozinhos. Seja qual for a dor, qual for a aflição, qual for a luta que nós estivermos passando, se nós buscarmos a Deus, Ele vai nos ajudar. Mas Ele diz, faça a tua parte, né? A gente precisa aceitar, precisa resignar, ter essa humildade, mas também agir. É necessário que a gente faça a nossa parte.
Então, aqui, ele diz o seguinte para nós. Ele mandou prender o Pedro, e o Pedro estava numa prisão que hoje a gente diria que é prisão de segurança máxima. Do tanto que estava vigiado ali por muitos soldados. Isso é narrado também no livro Paulo e Estevão. Ele diz assim, na noite que Herodes o ia fazer comparecer ante o tribunal, Pedro dormia entre 2 soldados, olha isso aqui, dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, enquanto guardas vigiavam a porta da prisão. Detalhe, fala aqui também que, enquanto Pedro estava mantido preso, toda a igreja orava continuamente a Deus por ele. O que é a força de uma prece? Toda a igreja orava por ele. Tá. Aqui, vamos voltar então para a prisão. Ele fala que ele estava preso com esses guardas, com essas vigias, e fala que lá no fundo tinha um corredor com uma porta de aço, de ferro, que ninguém passava. Aqui, os Atos dos Apóstolos continua dizendo assim, e eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. Hoje, com o advento da doutrina, a gente sabe que esse anjo do Senhor são os bons espíritos, que adentrou ali dentro daquela cela, né? O anjo tocou o ombro de Pedro e acordou. Tocou porque a doutrina também nos ajuda a entender os fenômenos mediúnicos, os fenômenos de efeito físico. Para poder tocar na gente, tem que ter ali uma materialização. Foi o que aconteceu. E disse, levanta-te depressa. Os fenômenos mediúnicos continuam. As correntes caíram-lhe das mãos. Todas aquelas correntes que o prendiam. O anjo continuou, põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse, veste tua capa e vem comigo. Isso também é contado no Paulo e Estevão. A porta da prisão abre. Assim, ó, aquela prisão super bem trancada, com os guardas ali vigiando. Os guardas não perceberam, dormiram, e a porta se abriu. Pedro acompanhou sem saber se a intervenção do anjo era realidade. Pensava que era uma visão. Ele pensava que estava sonhando, mas ele foi, né? Aí aqui ele diz assim, depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu sozinho. Aquele portão super bem trancado, de ferro, né? Eles saíram, caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então, veja você, ele estava numa prisão que ninguém tiraria ele de lá. Mas a igreja orava, todos em fé, inclusive ele, e aconteceu o milagre, o fenômeno mediúnico. Por quê? Porque ele buscou a Deus. Mas aqui tem um detalhe, ele fala que quando o anjo tirou ele da prisão e pôs ele na rua, o anjo deixou ele. Ou seja, agora é com você. A parte que você não conseguia foi feita. Agora é você. Isso traz para nós grandes lições. Se a nossa luta, se a nossa aflição é muito forte, é impossível. É como essa prisão que o Pedro estava, que era impossível dele sair. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus através da prece, da oração, do pensamento positivo. A espiritualidade, o auxílio do invisível vem. Mas a espiritualidade não vai fazer tudo. Aquilo que compete a nós fazer, vai ficar para nós. O Pai não vai entregar tudo de mão beijada, porque senão a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não conquista as virtudes, as humildades que a gente precisa, a evolução. Mas nós não estamos desamparados. Bem-aventurados os que choram e confiam em Deus e sabem que o Pai não nos desampara e que os caminhos existem. Bom, meus amigos, sempre que vier um desânimo, uma tristeza, uma angústia, vamos combater, vamos pensar com pensamento positivo e buscar a Jesus, buscar aos bons espíritos, que eles vão nos mostrar caminhos, e a dor que a gente tiver que passar, o Pai vai nos dar força para que a gente passe, para que a gente seja bem-aventurado. Eu agradeço a vocês imensamente essa oportunidade, que Jesus nos abençoe, meu muito obrigado a vocês.
Nós que agradecemos, Célio. Ótima explanação para nós, para a gente refletir, né? Bastante, né? Aproveitar esse feriado e vamos refletir bastante, estudar, né? Não é verdade? Muito obrigado. Volte sempre. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Paz e luz a todos. Fechamos nossos olhos e respiremos lento e profundamente, e assim sentir a presença divina dos benfeitores que já se fazem presentes. Respire e confie, deixe a fé te conduzir, pois quando o Espírito se alinha, tudo melhora em nós. Agora, vamos em espírito, andando em uma praia. É um final de tarde, o céu está bem azul. Façamos silêncio interior. Vamos caminhando, pés descalços na areia molhada, escutando o barulho das ondas e das gaivotas. Uma brisa suave nos envolve, trazendo serenidade e tranquilidade em nosso ser. Estamos sendo preparados para receber o tratamento de Jesus e sua equipe de luz. Olhamos para frente e avistamos Jesus e seus benfeitores do bem vindo em nossa direção. Vamos agora parar e deixar que eles se aproximem de cada um para aplicar o passe de limpeza. E eles vão retirando de nós tudo que não nos faz bem. Tristezas, angústias, mágoas, dores de perdas, enfim, toda e qualquer dor, seja física ou espiritual. Nesse momento, Jesus, com um olhar doce e sorriso meigo, aproxima de cada um, encosta nossa cabeça em seu ombro e nos envolve em um abraço carinhoso. Vai deixando em nós confiança, esperança e um grande bem-estar. Ele se afasta de nós e vemos em suas mãos lírios brancos. Ele entrega a cada um, depois de depositar o seu magnetismo. Vamos sentir o perfume da flor de Jesus e assim todo sentimento que não nos fazia bem desaparece do nosso ser. E agora, voltamos aos nossos lares, recebendo os benfeitores de luz que vieram trazer o remédio dos laboratórios celestiais para serem colocados em nossas águas, caixas d'água, filtros e em nossas garrafinhas. E assim, todas as águas vão sendo transformadas em medicação de Jesus. Façamos uso com fé na nossa cura. Queridos irmãos, chegamos ao final desse encontro com Jesus e sua equipe. Vamos agradecer a eles pela misericórdia e tratamento divino. Com a permissão dos benfeitores de luz, nós iniciamos e com a mesma permissão vamos terminar. Que a luz de Jesus continue conosco hoje e sempre, e que assim seja.